E aí, pessoal? Bora desvendar hoje a espinha dorsal de qualquer frase em português? A gente vai falar de sintaxe, focando nos dois grandes protagonistas, o sujeito e o predicado. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso e entender a lógica que faz tudo funcionar. Olha só o nosso roteiro, bem direto ao ponto. A gente começa entendendo o que é sintaxe, depois vamos conhecer a fundo o sujeito e o predicado. Aí partimos para um teste com questões de verdade e para fechar aquele resumão com as dicas de ouro. Então vamos começar pelo começo, né? O que é essa tal de sintaxe? Pensa nela não como um monte de regra chata, mas sei lá, como a planta baixa de uma casa. É a estrutura que deixa tudo organizadinho. Falando de um jeito simples, a sintaxe basicamente analisa o papel de cada palavra na frase. É como se a oração fosse um palco, sabe? E cada palavra é um ator com um papel a cumprir. A sintaxe nos diz quem é a estrela principal, qual é a ação e por aí vai. E nesse palco a gente tem dois atores principais. De um lado, o sujeito, que é a estrela, o centro das atenções. Do outro, o predicado, que é tudo que a gente fala sobre essa estrela. O que ela faz, como ela está, simples assim. Agora, vamos dar um zoom no nosso protagonista, o sujeito. Ele não é sempre igual, não. Ele pode aparecer de várias formas diferentes na frase. Bora conhecer cada uma delas. Os mais comuns são esses três aqui. O sujeito simples, tranquilo, tem um núcleo só, como em a limpeza. Já o composto tem dois ou mais, tipo diretores e professores. E o oculto? Esse é mais discreto. Ele não aparece escrito, mas a gente sabe quem ele é só de olhar para o verbo. Se o verbo é faremos, o sujeito só pode ser nós. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. No sujeito indeterminado, a gente sabe que alguém fez a ação, mas não dá para saber quem, ou talvez a gente não queira dizer. Já na oração com sujeito inexistente, a ação simplesmente acontece, não tem um agente. É um fenômeno. E anota aí que essa dica é valiosa, direto da Bank Bad. Quando o verbo haver tem o mesmo sentido de existir, não tem sujeito. E o mais importante, o verbo fica sempre, mas sempre mesmo, no singular. Houve problemas e nunca houveram problemas. Isso aqui salva em prova, viu? Muito bem, já desvendamos o sujeito. Agora, bora falar do predicado e ver como ele conta a história da frase. É o predicado que dá vida, que dá sentido para o nosso protagonista. O predicado também tem seus tipos, claro. O nominal é tipo uma foto, descreve um estado, usando um verbo de ligação, como em estava atento. O verbal já é um filme, foca na ação, como em recolheu as provas. E o verbo nominal é um combo, informa uma ação e uma característica ao mesmo tempo, tipo saíram felizes. Chegou a hora da verdade. Já vimos os personagens e as histórias. Agora vamos colocar a teoria em prática com questões de verdade da banca IBAD. Tudo pronto para o desafio? Vamos lá. Primeira questão. A frase é: alugaram-se os equipamentos de som. Essa partícula C às vezes confunde, né? Qual classificação do sujeito aqui? Pensa um pouquinho aí. E a resposta é letra D, sujeito simples. Pois é, essa é uma pegadinha clássica. Para não cair nela, tem um truque. Tenta inverter a frase para voz passiva. Os equipamentos de som foram alugados. Pronto, ficou claro que os equipamentos de som é o sujeito. Próxima. Qual dessas alternativas tem uma oração sem sujeito? Lembra do que a gente falou sobre fenômenos da natureza ou tempo que passou? O segredo é caçar os verbos impessoais. Acertou quem marcou a letra B. O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, já deixa a oração sem sujeito. E cuidado com a letra A, porque ali choveram reclamações está no sentido figurado. Nesse caso, reclamações é o sujeito sim. Terceira pergunta. Disseram que o concurso seria adiado. Tá, mas quem disse? A frase conta pra gente? Pensa bem na classificação correta. Exato, letra D, indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural, disseram, e não tem nenhuma pista no texto sobre quem são eles. É o caso clássico de sujeito indeterminado. E o nosso último desafio. Agora a missão é diferente. Tem que encontrar o erro. Uma dessas classificações de sujeito está furada. Qual será? O erro está na cara, né? Letra D. O sujeito eles está ali, escrito bonitinho na frase. Se ele está aparecendo, ele é um sujeito simples. Para ser oculto, a frase teria que ser só chegaram cedo. Então a regra é clara, se está escrito, não é oculto. Ufa! Passamos pelo teste. Agora, para garantir que o conteúdo grudou na cabeça, vamos revisar as regras de ouro da sintaxe de sujeito e predicado. Tenta memorizar essas três regrinhas. Primeiro, tá na dúvida, pergunta quem ou o que para o verbo que a resposta aparece.
Segundo, vê o verbo haver? Desconfia, que a chance de ser oração sem sujeito é grande. E terceiro, o oculto a gente sabe quem é, só está escondido. O indeterminado é um completo mistério. E assim, passando pelos nossos 5 pontos, a estrutura principal da oração ficou bem mais clara, né? Dominar sujeito e predicado é o primeiro grande passo para escrever e interpretar qualquer texto com muito mais segurança. É bom lembrar sempre disso. Olha só, a sintaxe, no fundo, é só o reflexo de como a gente organiza as nossas ideias. Entender a sintaxe é entender melhor como a gente pensa e se comunica. E para fechar, fica aí uma provocação. Com essa nova lente, que tal começar a prestar atenção nas frases do dia a dia e ver como essa estrutura toda se encaixa? A prática leva à perfeição. A gente se vê na próxima!